Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, o Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora trocar uma ideia aí sobre o AFHI, né? Fundo de crédito aí da Araújo Fontes. Saiu o relatório aí do mês de abril. Então vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Antes, vamos ver aqui os highlights do AFHI, né? Então tem uma taxa de gestão e de administração de 1%. Não tem taxa de performance, muito bom. Uma liquidez média diária aí de 1 milhão. E isso aqui, ó, é um destaque muito, os dois aqui, ó. Um destaque muito grande mesmo. 5 ofertas com custo zero para o cotista. Isso aqui é muito diferente. Não é à toa que esse fundo é um dos queridinhos do mercado por conta disso. Esse aqui, sim, é pró-cotista. Ele olha para o cotista e ele faz as coisas pensando no cotista e não na própria gestora, né? Então isso aqui é um diferencial muito grande mesmo. Poucos fundos ou quase nenhum faz isso, né? E além disso também ele tem esse compromisso de não fazer emissão abaixo do valor patrimonial. Então isso aqui também fica uma aula aí para algumas gestoras aí, por exemplo a Risa mesmo. O RZTR é um ótimo fundo, né? Um ótimo fundo, só que na hora de fazer a emissão, a gestora se perde inteira, não sei o que ela faz, aí faz a emissão abaixo do valor. Tem outras gestoras que fazem cálculos mirabolantes aí, absurdos, para conseguir justificar o porquê está fazendo a emissão naquele valor e normalmente é abaixo do valor patrimonial, né? Então, assim, todas elas aí tem que pegar algumas dicas aqui com a FHI, né? A FHI e a Sparta, as duas hoje atualmente são as que fazem essas emissões ali de uma forma perfeita. Então, assim, as duas deveriam servir como padrão para todas as outras gestoras, né? Enfim, seguindo aqui, a gente vê aí que é um fundo de 2021, cota patrimonial 94,40, tem a taxa de administração que a gente já viu, cota mercado aí na faixa dos R$ 93, tem um PL aí de 430 milhões, 40 mil cotistas bem felizes com o fundo. E obviamente não tem taxa de performance, né? Seguindo aqui, isso aqui ó, é um detalhezinho bem bacana. Então todo mês que eles soltam um relatório, eles fazem um vídeo também explicando isso aqui. Na verdade todo mês não, ó. A gestão realizou a iniciativa de gravar os vídeos, que serão gravados a cada 2 meses. Então, bem bacana. Aqui a gente já vê direto o resultado do mês. Então, ele girou aí 1,20, pagou R$1. Tem um resultado total acumulado aí de 81 centavos, que é o quê? 36 centavos que já está mesmo no caixa do fundo como reserva acumulada e mais 45 centavos que está acruado, né? Então, isso aqui ele vai conseguir destravar conforme ele for vendendo as operações, né, que ele tem. Então, aqui a gente vê o quanto que ele gera e o quanto que ele distribui, né? Então, a gente vê que é tudo bem páreo aqui, né? Só um canto ou outro que ele acaba gerando menos do que ele distribuiu, né? Mas aqui a gente vê a reserva dele, né? Sempre está com a reservinha aí, agora aumentando. Então, quando ele precisa pegar alguma coisa, é sempre questão de centavos, né? Então, isso aqui vai durar bastante. Seguindo aqui para a palavra do gestor. Então, ainda sobre o resultado, né? Aqui. Em abril, o fundo auferiu um lucro de 5,5 milhões, né? Isso aqui, no caso, foi somado do não distribuído, de 707 mil, mais o que ele fez, né? O resultado a distribuir em abril de 25 foi 6.189 ou 1,36 por cota. Ele distribuiu aqui R$1 e ficou um valor não de caixa, né? Não distribuído aí de 1.600.000, que dá 36 centavos por cota. Ele fala também que a cota patrimonial apresentou uma variação de 1,20, né? Saindo de 93,20 para 94,40. E além de tudo, ele destaca que todas as operações estão com tudo em dia, né? Aqui na parte de rendimentos a gente já viu aí que ele
vem entregando R$ 1 por cota, o que dá um dividendo anualizado aí de 13,63 por ano. Nas movimentações, ele vendeu esse CRI aqui. Esse CRI é do HSLG. Então, no dia 15/5, né, o fundo vendeu no mercado secundário um valor de 4,5 milhões, referente a esse CRI do HSLG, IPCA mais 8,26. Isso aqui foi uma movimentação estratégica com a venda parcial do ativo a fim de gerar caixa para aquisição de um outro CRI do GGRC, né, a IPCA mais 9. E além desse CRI, ele fez a compra de um outro e de uma outra operação que deverá ser liquidada nos próximos 30 dias, a IPCA mais 9,20. Acredito eu que essa operação possa ser do TRXF. Ele está vendendo aí 2 imóveis, né? E ambos têm um CRI atrelado a eles. Então, como vai ser liquidado aí, pode ser que seja um deles, né? A gente vai saber isso no mês que vem. Mas eu acredito que seja um desses do TRXF, né? São 2 lojas do Açaí. Então, aqui ele continua que a equipe de gestão optou pela alocação nessas 2 operações por apresentarem um retorno superior e mantendo o nível equivalente, né, o nível de risco. Então, muito bom. A posição vendida do HSLG foi adquirida por um veículo parceiro da gestora. Então, olha, isso aqui é bem bacana o que eles fizeram, né? Com previsão de recompra para a FHI assim que a equipe de gestão avaliar que o momento seja adequado para tal movimentação. Então, cara, uma jogada muito boa, né? Ali um braço direito ali, alguém que eles confiam comprou isso e eles já deixaram meio que a recompra já certa para fazer, né? Só que não com a data pré-definida, quando eles acharem que for conveniente para eles fazerem esse movimento, né? Enfim, aqui ele traz os detalhes sobre o que ele comprou, né? Esse CRI do GGRC. Então ele vendeu no dia 15 e comprou no dia 21. Ele adquiriu no mercado primário um volume de 13 milhões aí, né? A taxa de IPCA mais 9. E olha que bacana aqui, a operação do volume de 25 milhões foi estruturada pela equipe de gestão do AFHI. Então isso aqui é bem bacana também. Quem faz muito isso aqui é a RBR. Ela faz bastante isso aqui e a gente está vendo que o AFHI está fazendo também. Isso aqui é bem bacana aqui, é um diferencial para a gestora. Que em relação às projeções, que ele até já vem falando desde o relatório do mês anterior, né? Aqui. A equipe de gestão alocado os recursos do fundo em novas operações, aproveitando as oportunidades do mercado primário e secundário para aumentar a taxa média dos ativos indexados em IPCA, sem alterar o risco equivalente. Então ele está fazendo aquele giro ali, né, para aumentar o retorno e mantendo o mesmo risco. E aqui ele traz mais uma notinha aqui, falando que o fundo completou 4 anos aí, né, e nesse período aí o fundo entregou um retorno de 68 aí, contra 17,6% do IFIX. Aqui a gente consegue até ver, né, então aqui o AFHI, desde quando ele surgiu, olha isso aqui, dando pau em tudo aqui, ó, no IFIX, no IPCA e no CDI também. Só aqui, que foi mais ou menos no início do ano, né, que foi quando todo o mercado despencou, ele bateu ali, o CDI acompanhou ele, mas agora, ó, a diferença é que ele já abriu aqui. Então aqui ele fala, né, no mês de abril de 2025, conforme antecipado no relatório anterior, a receita do fundo foi positivamente impactada pela variação de IPCA referente de fevereiro, que registrou 1,31. Então assim, não foi só esse fundo não, todos os fundos que têm boa parte em IPCA tiveram um resultado muito grande. Até o destaque ficou para o VCJR, que entregou 1,50 por cota. Ele é um fundo puro IPCA, né? O KNIP também gerou muito, o Kinea High Yield também gerou bastante, né? Então, assim, esses fundos IPCAs foram muito beneficiados por conta desse IPCA de fevereiro, que foi bem alto. Aqui a gente vê a DRE dele, né? Então, em abril aqui, o quanto que ele gerou de receita, e aqui tudo discriminado certinho, quanto que foi de juros, quanto que foi de correção monetária, o quanto na negociação de CRIs
e o quanto do caixa que rendeu. Aqui as despesas que ele tem, o resultado, o rendimento que ele distribuiu e o quanto que ele tem acumulado, né? Então aí é 36 centavos arredondando para o alto, né? Aqui a gente vê o histórico do fundo, então os últimos rendimentos dele e tudo mais, né? Cotação quanto que estava, quanto que ele pagou aí, porcentagem. Histórico de cotistas. A gente vê aqui, ó, se a gente prestar atenção, de novembro para cá, ele vem diminuindo um pouco, né? Creio eu que seja pelo seguinte fato. Esse fundo, como ele é muito querido, ele é um fundo muito bom, que trata ali muito bem o cotista dele, digamos que seja ali 100% pró-cotista, né? Ele não tem oscilações muito grandes, então mesmo quando o mercado está caindo muito, ele se segura um pouco mais do que outros. Então assim, se a gente pegar os fundos compatíveis com ele ali, middle risk, por exemplo, o Clean, o ICRI, o CVBI, nesse tempo aí dessa queda do mercado, eles caíram bastante. Já o AFHI não caiu tanto assim. Então isso aqui pode ser algum movimento do pessoal vendendo, né? Uma vez que ele não caiu tanto, e entrando nesses outros que estavam mais descontados. Então pode ser que seja isso, porque assim, não tem nada que justifique essa perca de cotistas, que ele é um fundo excelente. Aqui a gente vê o histórico do valor da cota patrimonial, né? Então assim, vem oscilando bastante, como qualquer fundo de papel. Volume negociado, né? Mercado, então quanto está a cota aí? Tá nessa faixa aí de R$ 93,00. Volume médio diário, volume mensal. Aqui a gente vê a composição da carteira. Também tem o arquivo aqui em Excel para você baixar, para você dar uma olhadinha. Então assim, de operação por operação, a gente vê que a maior aqui é 4%. Só que tem algumas que se repetem aqui. Por exemplo, o OBA. E aí acaba somando um pouco mais do que esses 4%, né? Eu gosto sempre de ver aqui por esse gráfico. Então, a composição aqui da carteira. Distribuição por devedor. Então, a gente vê que o OBA é o maior aí com 5,75. E depois o GGRC, que foi o que ele comprou aí durante esse mês de maio, né? De 5,22. O restante, tudo aí abaixo de 5. Então, muito bom, né? Bem pulverizado. Não tem concentração. O ideal é que seja sempre abaixo de 5. Se tiver alguma coisa acima de 5 que não seja muito gritante, né? Então, isso aqui para mim ainda tá ok. E assim, que sejam operações seguras, né? Não dá para você colocar um loteamento aqui. Então, são operações high grade, então tudo ok. Aqui a gente vê a alocação do fundo, mas eu prefiro ver aqui embaixo. Alocação do fundo. Então, por indexador aqui, a gente vê 77% em IPCA, 20% em CDI, tem mais um pouquinho em pré-fixado, né? E a gente vê que está quase tudo aí investido já em CRI mesmo, tem um pouquinho em caixa. Aqui a gente vê a relação por risco, então tá um 60-40 aqui, high grade e high yield, né? A gente vê aqui a alocação do fundo por segmento, então tem corporação, varejo, logística, shopping, laje, tem um pouco de tudo aqui, né? E aqui a gente vê o resumo das operações. Aqui é bacana que ele destaca o que é high grade, o que é high yield. E aqui embaixo sempre tem as informações do CRI, né? Então, qual que é o CRI, a garantia dele, né? Então, assim, cara, fundo redondinho mesmo, não tenho o que falar desse fundo. É um fundo queridinho aí do mercado. Inclusive, até eu gravei um shorts para o YouTube. Um seguidor tinha perguntado quais os melhores fundos middle risk. E eu acabei falando ICRI, Clean e CVBI e simplesmente esqueci desse aqui. Mas assim, esse aqui, cara, tirando o KNSC, que eu não considero tanto middle risk, eu acho que é mais voltado para o high grade, né? Mas assim, se a gente descartar ele, eu acho que o melhor mesmo, na verdade, é o AFHI, seguido por esses outros que eu falei, né? Então assim, fundo ótimo, redondinho, não tenho o que falar aqui, não tenho o que reclamar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, ajuda bastante aqui a crescer o canal, a entregar para mais pessoas. Se gostou mais ainda, vai lá no Instagram, @FIDAQuestão, segue lá.
E é isso. Valeu, pessoal. Abraço.